Imagine uma cidade onde o simples ato de respirar equivale a fumar 2 carteiras de cigarros por dia. Onde a névoa que cobre o horizonte não é de nuvens ou mistério, mas de fumaça carregada de metais pesados, partículas invisíveis e gases tóxicos que penetram nos pulmões sem pedir licença. Onde a infância é marcada não pelo cheiro de árvores e flores, mas pelo gosto metálico de um ar que deveria ser vital, mas se transforma em veneno. Essa cidade é real, e se chama Lahore, no Paquistão. A maioria das pessoas nunca ouviu falar dela, mas deveria. Lahore é a segunda maior cidade do país, com mais de 14 milhões de habitantes, e carrega um título assustador. É frequentemente a cidade mais poluída do planeta. Em determinados dias, os índices de qualidade do ar ultrapassam qualquer escala de segurança definida pela Organização Mundial da Saúde, transformando ruas, mercados e até escolas em cenários de um desastre invisível e silencioso. A pergunta é inevitável: como milhões de pessoas conseguem sobreviver em um lugar onde o ar é literalmente tóxico? A resposta envolve geografia, política, economia, ciência e, acima de tudo, a resiliência humana diante de um ambiente que parece lutar contra sua própria existência. Para entender Lahore, é preciso enxergá-la primeiro em seu mapa. Localizada na província de Punjab, ao leste do Paquistão e a poucos quilômetros da fronteira com a Índia, Lahore é o coração cultural e histórico do país, mas sua geografia a condena. A cidade está situada em uma planície cercada por áreas agrícolas, indústrias e densos centros urbanos. Esse posicionamento a torna um ponto de acúmulo natural para poluentes. Durante o inverno, o problema se agrava ainda mais por causa de um fenômeno conhecido como inversão térmica. O ar frio se deposita sobre a cidade e impede que os poluentes se dispersem. O resultado é a formação de uma névoa espessa, um misto de fumaça e neblina que cobre os céus, e que os moradores chamam de smog. Essa cortina cinzenta não apenas reduz a visibilidade, mas carrega em si partículas microscópicas capazes de penetrar no sangue humano e afetar órgãos vitais. E aqui entra o primeiro choque: o índice de partículas PM2.5, pequenas demais para serem filtradas pelo corpo, chega a níveis até 40 vezes superiores ao considerado seguro. Para efeito de comparação, em muitas cidades europeias, quando esse índice ultrapassa 50, o governo já emite alertas de saúde. Em Lahore, não é incomum registrar valores acima de 400. É como se a atmosfera tivesse se transformado em uma espécie de veneno coletivo. Mas por que Lahore se tornou esse epicentro da poluição global? A resposta está em uma combinação explosiva de fatores econômicos e sociais. Primeiro, a dependência da agricultura. Todos os anos, agricultores de Punjab queimam milhões de toneladas de resíduos das colheitas de arroz para preparar o solo para a próxima safra. Essa prática, chamada de stubble burning, lança enormes quantidades de fumaça e carbono na atmosfera, e Lahore, por estar próxima, se transforma em um funil natural desse processo. Somam-se a isso milhares de fábricas, usinas a carvão e veículos movidos a combustíveis de baixa qualidade. Diferente de países desenvolvidos, onde normas ambientais são rigorosas, em Lahore a regulação é fraca, ou simplesmente ignorada. Caminhões antigos sem filtros, motocicletas despejando fumaça preta e fábricas funcionando 24 horas por dia compõem a paisagem. E há ainda um elemento político delicado: a proximidade com a fronteira indiana. Do outro lado, no estado de Punjab indiano, a queima de resíduos agrícolas é igualmente intensa. O vento cruza a fronteira sem pedir visto, trazendo consigo uma nuvem compartilhada de poluição. Nesse sentido, Lahore não sofre sozinho. Ela se tornou o símbolo visível de um problema regional que depende de cooperação política entre países que, historicamente, vivem em tensão. Agora imagine o impacto disso na vida das pessoas. Em Lahore, a expectativa de vida média é reduzida em até 7 anos devido à poluição do ar. Crianças crescem com taxas alarmantes de doenças respiratórias, e hospitais registram aumentos sazonais de pacientes com asma, bronquite e até câncer de pulmão. Para muitos moradores, a rotina envolve máscaras improvisadas, lenços no rosto e purificadores de ar portáteis que funcionam apenas para quem pode pagar. Escolas frequentemente fecham suas portas durante os picos de smog, e voos são cancelados porque a visibilidade não ultrapassa alguns metros. Em certos dias, dirigir por Lahore é como atravessar uma nuvem densa de fumaça de incêndio. Mas o problema não se limita ao corpo humano. Plantas deixam de crescer adequadamente, rios são contaminados por resíduos industriais, e até os monumentos históricos da cidade, como a famosa mesquita Badshahi e o Forte de Lahore, sofrem com a corrosão causada por partículas tóxicas suspensas no ar. O patrimônio cultural de séculos está literalmente se desfazendo diante de uma poluição que não poupa nada e ninguém. E então surge a pergunta: como sobreviver em um lugar assim? A resposta é simples:
mas brutal: adaptação. Os moradores de Lahore desenvolveram uma espécie de rotina coletiva de resistência. Máscaras N95 se tornaram parte do vestuário diário, e famílias que podem investem em sistemas de filtragem de ar dentro de suas casas. O transporte também se adapta. Muitos utilizam motocicletas com viseiras, não apenas contra a poeira, mas contra a própria fumaça tóxica. E nos dias em que o smog é mais intenso, a cidade simplesmente desacelera. Escolas fecham, escritórios reduzem horário e até eventos culturais são adiados. É uma espécie de lockdown ambiental, mas repetido anualmente, sem previsão de melhora. Claro, existem tentativas de solução. O governo paquistanês já impôs limites temporários para a queima de resíduos agrícolas e lançou campanhas para reduzir a poluição industrial. Mas sem fiscalização efetiva, essas medidas muitas vezes ficam apenas no papel. Assim, sobreviver em Lahore não é resultado de políticas públicas, mas da resiliência individual de cada cidadão que, diariamente, respira o impossível. Mas Lahore não é apenas um problema local. A cidade funciona como um espelho de algo muito maior. O que acontece quando o desenvolvimento econômico avança sem considerar limites ambientais? Se Lahore, com seus 14 milhões de habitantes, já sofre a esse ponto, imagine o impacto de cidades globais seguindo o mesmo caminho. Cientistas alertam que a poluição de Lahore e de outras cidades da Ásia do Sul podem alterar padrões climáticos regionais, reduzindo chuvas e agravando secas. Além disso, a circulação de partículas tóxicas não respeita fronteiras. O que hoje está sobre Lahore, amanhã pode estar sobre Nova Delhi, e em seguida sobre Katmandu. O fenômeno é global, e seus efeitos são um lembrete de que o ar é de fato um recurso compartilhado por toda a humanidade. O futuro de Lahore dependerá de escolhas difíceis. Abandonar práticas agrícolas arcaicas, modernizar fábricas, investir em energia limpa e, acima de tudo, criar cooperação internacional entre Paquistão e Índia. Sem isso, a cidade corre o risco de se transformar em um exemplo sombrio do que significa viver em um planeta sufocado pelo próprio progresso. No fim, Lahore é muito mais que uma cidade. É um símbolo vivo daquilo que pode acontecer quando a humanidade ignora os limites do ambiente. É um lembrete de que o ar que respiramos, invisível e aparentemente infinito, pode se transformar em veneno se não for protegido. E tudo isso está escondido bem debaixo dos nossos pés, ou, neste caso, flutuando acima das nossas cabeças, no ar que respiramos todos os dias.